Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal, a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e hoje a gente tem um convidado muito especial, que demorou muito para eu conseguir que ele viesse aqui. É o cardiologista, o Dr. Carlos, né? Dr. Carlos é cardiologista. E qual que é a sua formação? Tudo bem, Sabrina? Tudo eu tava bom? fugindo um pouquinho de você, mas deu certo. Finalmente deu certo. não consegui fugir por muito tempo. Né? Brincadeira. Eu sou cardiologista, né? E eu digo que todo cardiologista é um clínico, né, do paciente. Então, eu sou cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo também. Atuo aqui na cidade há mais de 10 anos, né? Estamos aqui, tem uma clínica de cardiologia e coordeno 2 equipes num dos hospitais principais aqui da cidade. Eu costumo falar, o cardiologista é um médico, quase um clínico geral também, né? Porque meus pais, né, eles estão resfriados. A gente vai no cardiologista. Mãe, mas você está resfriada, por que você vai no cardiologista? Não, tô com alguma coisa, vai no cardiologista, né? Acho que isso é meio que cultural do brasileiro, né? Então, o cardio, ele cuida de tudo. Cuida do metabolismo, cuida do coração, da pressão, da diabetes, do colesterol também, né? Então, acho que o cardio acaba cuidando de tudo. E, na atualidade, assim, quais são as doenças que mais prevalecem hoje em dia, doenças cardiovasculares, assim, né? Na sua área? Olha, na verdade, assim, é difícil a gente setorizar, né? Falando de doença cardiovascular, então acho que a principal, a mais prevalente no mundo todo é a hipertensão. Né? Então a hipertensão é extremamente comum, extremamente prevalente e na verdade, muitas vezes subdiagnosticada. Então, qual que é o grande problema? A hipertensão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois também, ela só vai gerar sintomas em quadros muito agudos, como uma emergência hipertensiva. Então, ela é silenciosa ao longo de quase toda a vida, sabe? Então, o paciente está com níveis altos de pressão, mas não está sentindo nada. Então, tem paciente que chega lá, está com a pressão alta, nunca mediu e nem sabe que tem? Exatamente, vários. Isso, na verdade, a maioria dos pacientes. E por isso é importante fazer o check-up, né? O check-up cardiológico, automaticamente o médico vai aferir a pressão e aí ele vai perceber se esses níveis estão normais ou não e, eventualmente, começar um tratamento. A pessoa pode ter hipertensão arterial, então, muito tempo atrás e ela não sabia que tinha. Ela pode ter iniciado essa hipertensão há muito tempo, tá absolutamente assintomática, sem saber que está hipertensa, não vai no médico, não vai no cardiologista e quando vai ela descobre que já tem eventualmente até uma alteração estrutural no coração, no sistema cardiovascular. E aí puxando o gancho, né, dessa não setorização. A hipertensão em si, ela é o principal fator de risco para várias outras doenças cardiovasculares, né? Como infarto, AVC, né, a alteração ali na estrutura do coração e, em última instância, a insuficiência cardíaca, a insuficiência do coração, pela própria sobrecarga de tudo isso. E você acha que essas doenças elas aumentaram com o passar do tempo? Sim, também pensando no organismo como um todo, né? A gente pode dizer que não são propriamente ditas doenças cardiovasculares, mas a diabetes, por exemplo, é uma doença que afeta muito o coração e os vasos sanguíneos. O colesterol alto também é um fator de risco para doenças isquêmicas. E a gente vem percebendo que nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, de 15 anos para cá, com, né, o aumento de estresse, o aumento de alimentos que, né, não são tão saudáveis industrializados, né? Fast food, etc. Um nível, né, de cobrança absurdo da população, nível adrenérgico e a diminuição na atividade física também. Essas doenças estão prevalecendo bastante, estão muito mais comuns do que eram no passado. Entendi. E então os fatores que você acha que influenciam nessas doenças são esses que você falou? Alimentação, estresse. É a tríade, né? Então, o sedentarismo, a alimentação irregular e o estresse. Eu costumo falar para os meus pacientes que fazer exercício não é lazer, é obrigação. Da mesma forma que você come, que você toma banho, você precisa fazer exercício. Você acha que um deles tem uma maior influência? Essa é super legal, essa pergunta é ótima. Na verdade, assim, existe um preconceito muito grande com a musculação, né?
E, assim, existe por parte dos pacientes uma não aceitação tão grande da atividade aeróbica. Então, assim, o que é a recomendação hoje? Para a gente ter um pleno benefício da atividade física no sistema cardiovascular e no sistema metabólico como um todo, a gente precisa de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Tá? O que vem, isso já é antigo até, o que vem de novidade nas últimas diretrizes, guidelines, o ideal é você associar os dois tipos de exercício, exercícios anaeróbios e aeróbicos. Então, a musculação, que tinha aquele preconceito da comunidade científica, hoje em dia não se tem mais. Por quê? Estudos recentes mostram que a musculação ela ajuda a combater a hipertensão, ajuda a combater diabetes e, eventualmente, até o infarto, por incrível que pareça. E a atividade aeróbica, ela é mais anti-inflamatória. Então, né, ajusta os níveis de cortisol, ela melhora ali os níveis de insulina, a efetividade da insulina produzida pelo pâncreas, ou seja, ajuda a desinflamar o corpo do paciente. E ela melhora também a capacidade cardiovascular, né? Perfeito, exatamente. Então, assim, o ideal dos mundos é unir as duas coisas. Agora, Sabrina, uma coisa muito interessante que tem se falado em todos os congressos e nas diretrizes atuais é que, assim, você pega aquele pessoal que, né, acorda muito cedo, trabalha pra caramba, vai dormir tarde, ou às vezes estuda à noite. E eles falam, olha, chego no consultório, doutor, eu não tenho tempo de fazer exercício. Não tem tempo mesmo. Então eu começo 4h30 da manhã e vou terminar meia-noite. É compreensível, super compreensível. O que tem se falado é que todo exercício vale. Até na sociedade europeia eles colocam um slogan, né? Every step counts, né? Todo passo conta. Então, assim, se você não tiver tempo de fazer nada, mas você, sei lá, fizer 15 minutos, 10 minutos de polichinelo lá, antes de entrar no banho, alguma coisa parecida, isso já ajuda. Subir as escadas de casa, né? Exatamente. Qualquer coisinha já vai fazer diferença. Lógico, não vai fazer a plena diferença, mas alguma coisa vai te trazer de benefício. Então, eu acho que um pilar também importante que a gente às vezes, né, deixa de falar é o sono, né? Você falou do sono, de dormir pouco. Ele é uma coisa que acho que agora estão falando mais, né? Mas é super importante também, né? Porque no sono a gente produz vários hormônios. Veio uma moça aqui falar de sono, uma fisioterapeuta que ela é especializada em sono, e ela falou que numa fase do sono a gente até desintoxica nosso organismo, assim, que as toxinas que a gente produz a gente consegue eliminar durante essa fase que a gente está dormindo, né? Exato. E o sono influencia pra caramba. Inclusive, na última diretriz, né? As diretrizes são estudos que mostram, né, o que a gente deve fazer, as novidades, etc. A última diretriz europeia de hipertensão de 2023, finalzinho de 2023, mostra justamente isso. Então, claro, existem fatores genéticos, existem fatores comportamentais para o aparecimento da hipertensão, mas o sono ele tem se mostrado também super influente no aparecimento ou na descompensação da hipertensão arterial em quem tem hipertensão, né? Entendi. Então o sono influencia demais. E puxando um pouco de sardinha para o meu lado, né? Alimentação, assim, eu acho que é fundamental, né? Super. E você vê com o passar dos anos, a alimentação ela foi piorando muito, né? As pessoas foram consumindo mais industrializados, a indústria foi produzindo mais alimentos concentrados em açúcar, em gordura, que são mais palatáveis e vendem mais, né? Então, assim, a gente tem que prestar bem atenção nisso também, né? Assim, são vários fatores aliados ali, né? Então, você tem a falta de tempo e tem a comida fácil, né? Isso, eu acho que é um ciclo vicioso, né? Uma coisa agarra a outra e é difícil de soltar. Então, a pessoa que não tem tempo, que vive naquele estresse, que vive naquela correria, não tem tempo de, eventualmente, cozinhar alguma coisa, preparar um alimento, e recorre aos industrializados, ao fast food, o que, na verdade, acaba sendo uma bomba para a pessoa, né? E o outro que você falou, o último, que foi o estresse, né? E eu acho que esse é um dos principais, né? Assim, às vezes a pessoa nem come tão bem, nem pratica tanto exercício físico, mas é uma pessoa calma, uma pessoa que, né, que não é tão estressada. Agora, você pega uma pessoa que faz um monte de coisa, mas é estressada, eu acho que o estresse, assim, é
um fator muito relevante, né? É super relevante, mas eu acho que é um pouco que imutável hoje no nosso mundo, sabe? Viver sem estresse hoje é muito difícil, né? Então, assim, o que eu recomendo também para os meus pacientes, nas minhas aulas, é assim, o estresse ele está aí. Eventualmente não dá para você largar suas responsabilidades, o seu emprego, etc. Mas, aí que tá, o exercício físico ele entra nesse sentido também. A gente precisa de uma válvula de escape. Entendi. A adrenalina em excesso ali, a advinda do estresse, ela vai causando diversos danos no sistema metabólico e cardiovascular. E aí, assim, não tem o que fazer. A empresa, né, que a pessoa trabalha, ou a vida, não vai falar para você, olha, fica tranquilo, você está com estresse, eu vou te cobrar menos. Não vai. O estresse está lá. Mas o exercício físico ele é extremamente importante, quando a gente consegue, né, praticá-lo de forma adequada, como válvula de escape, para jogar fora esse excesso de adrenalina e evitar esse ciclo vicioso. E veio também a doutora Regina aqui, ela falou sobre meditação, né? Que é uma coisa muito importante também, que as pessoas podiam fazer 5 minutos por dia e terem bons resultados, né? E assim, a gente se propõe sempre a falar em ciência. E aí as pessoas falam, não, religiosidade, né, meditação, isso não é ciência. É ciência. Falando mais uma vez em guidelines e diretrizes, o que é recomendado por todas as sociedades mundiais, a meditação, a religiosidade é extremamente importante para o controle do estresse e também tem um papel super importante no controle de doenças de descompensação de doenças cardiovasculares. Ou seja, é sim muito importante, impactante, e não sou eu que estou dizendo, é a ciência que mostra. Tá. Vamos falar então um pouquinho do colesterol? Vamos, opa, eu adoro colesterol. O colesterol, na verdade, é uma molécula que a gente produz, né? E também a gente consegue, ingere, né? E a gente precisa dele, né? Muito. É fundamental para a nossa sobrevivência, Exato. né? Aí existe o colesterol que a gente chama de colesterol bom, né? Que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. Isso. Mas o LDL a gente também precisa, né? Não é uma coisa que é ruim. Na verdade, o excesso dele é ruim, né? E como que funciona esses excessos de colesterol, né? Como que o colesterol funciona no nosso corpo, né? Vou te explicar. Tá. Isso, assim, vou até gastar um pouquinho mais de tempo nisso, que é super legal. As pessoas... Bom, colesterol aqui no nosso país acabou sendo, né, um grande dilema, uma grande controvérsia. Mas assim, sendo super sincero, não existe controvérsia. A ciência também está super esclarecida quanto a isso. É como 1 mais 1 são 2, né? Então é um negócio super objetivo. Então vamos lá. HDL é o colesterol bom, LDL é o colesterol ruim. O vilão da história é o LDL, o bonzinho é o HDL. É tudo, na maioria das vezes, produzido pelo nosso corpo. Então vamos focar um pouquinho primeiro na controvérsia no LDL. A gente tem 2 formas de ter LDL no nosso corpo. Primeiro, a produção, o corpo produz, e depois a ingesta. Então, assim, aquela pessoa que come mal pra caramba, gordura, carboidrato em excesso, etc., tudo isso que ela está ingerindo, em última instância, vai virar LDL, né, que é uma lipoproteína, no nosso corpo, tá? Não vou falar sobre fisiopatologia disso, senão a gente vai se estender muito. Mas ele está lá na circulação. O colesterol, o LDL, produzido pelo corpo, também vai para a circulação. Legal. Quando ele está nos vasos sanguíneos, ele vai passar por vários órgãos, dentre eles o fígado. Quando o fígado percebe que o colesterol está no sangue, ele lança a mão, né? Ele cria ali uma enzima chamada receptor de LDL, que pega esse colesterol, leva para dentro da célula do fígado e ele é quebrado em várias outras moléculas. Muito bem. Existem 2 formas do colesterol estar alto no corpo. Uma delas é a pessoa ingerir demais carboidrato, etc. E a outra é quando ele produz, só que o fígado não consegue quebrar. Isso é o famoso colesterol alto de cunho genético. Né? Então, assim, as pessoas tem pessoas que comem super bem, né, que se alimentam super bem, mas têm o colesterol alto. Por quê? O fígado não tem a capacidade de criar aquela enzima que capta o colesterol e leva para dentro, né, das células do fígado, quebrando esse colesterol. É um polimorfismo. Exatamente. Qual que é o grande problema disso? Essa partícula produzida pelo corpo, quando em excesso, é aterogênica da mesma forma. Ou seja, em moderado, longo prazo, ela vai se depositar nas paredes das artérias e vai gerar uma inflamação. E essa inflamação pode gerar uma obstrução, culminando com infarto, com AVC. Existe uma teoria, né, aqui
no nosso país, de que isso é uma cola que gruda ali na parede da artéria, você não pode mexer, isso infelizmente foi refutado, assim, você não demonstra isso. O que a gente vê na nossa prática clínica, inclusive na prática hospitalar, é que os pacientes que têm colesterol alto por muito tempo acabam em algum momento da vida desenvolvendo a traumatose e isso pode obstruir as artérias. Mas ele é fato que ele vai desenvolver se ele tiver esse aumento dessa molécula dentro da artéria ou só se ela oxidar? Aí que tá. Na verdade, tem duas... Aí, molecularmente falando, tem alguns detalhes importantes. Tudo tem a ver com o colesterol e com a qualidade dessa partícula. Então, tem pessoas que têm colesterol alto, mas tem um LDL que não é tão aterogênico, digamos assim. Aí a chance dela oxidar, dela gerar uma inflamação é menor. Tá. Mas quando esse LDL ultrapassa um nível que a gente chama de crítico, na maioria das vezes acima de 190, LDL acima de 190, essa qualidade da partícula passa a não contar tanto, Entendi. porque ele tem um potencial mais. oxidativo muito maior, entendeu? Já o HDL também é produzido pelo corpo e ele tem um papel muito mais de proteção. Então ele atua como se fosse, vamos falar, né, popularmente falando, como um detergente ali na parede da artéria. Então ele limpa ali, ele ajuda a limpar. Ele chega a tirar esse LDL? Não, aí que tá. Essa era outra parte. Ele não tira. Ele protege contra o LDL grudar ali na parede, mas ele não tira, ele não limpa. Entendi. A principal forma de aumentar o HDL não é com remédio, não é com alimento, com exercício físico. Exatamente, é atividade física. Então, mais uma vez, a atividade física entrando como remédio para os nossos pacientes. O ômega 3, ele entra aí como? O ômega 3 também é super controverso, né? Ele é anti-inflamatório, ele né? Ele é. O principal componente anti-inflamatório do ômega 3 é a fração EPA. Né? Então, quanto maior a fração EPA, mais poder anti-inflamatório a gente vai ter. A DHA, ela não tem tanto esse poder. Então, às vezes a gente pega um ômega 3 baratinho e tal, com EPA pequenininho, DHA super alto, não adianta nada, né? Nenhum efeito. Então, quanto maior o EPA, a fração EPA, melhor a gente vai ter. Você sabe assim, Sabrina, que eu também sou igual você. Eu jogo a sardinha pro seu lado também, porque eu adoro a parte nutricional. Acho isso super, né, impactante. E vários estudos mostram que eu sei que na nossa população e no nosso, né, no nosso meio, né, no nosso país, é um pouquinho difícil a gente ter acesso a esse tipo de alimentação. Mas se você consegue comer, né, por exemplo, aquele salmão selvagem, estou sendo utópico, né, mas aquele salmão selvagem, né, alimentos ricos em ômega 3, você teoricamente nem precisaria de uma suplementação. É que é difícil, né? Utópico, isso é utópico, mas a alimentação é super importante. Né? E a pessoa que tem o colesterol alterado, não por alimentação, ela é super saudável, mas tem o genético, né? Ela, com a alimentação, ela não vai conseguir... Não por conta desse mecanismo. Então, o fígado não consegue degradar o colesterol. Entendi. Porque não tem a enzima, pronto. Não tem. Eu tenho pacientes atletas, assim, que fazem atividade física pra caramba, tem uma alimentação super suplementada, né, e acompanhada, que mesmo assim eles acabam tendo colesterol mais alto. E aí a avaliação é caso a caso, né? E as estatinas, elas funcionam? Como que é? Essa é uma grande controvérsia também no nosso país. As estatinas são uma classe, né? A estatina é uma classe de medicações consagrada no mundo todo. Existem vários estudos, centenas de estudos com estatinas e milhões de pacientes analisados, né? O que a gente diz hoje, a estatina salva a vida, né? Então, aquele paciente que tem uma placa de gordura em alguma artéria, tem uma ateromatose, a gente precisa de dois efeitos. Primeiro, diminuir o colesterol, de fato. Para não grudar mais. Exatamente. E o outro efeito é o efeito que a gente chama de pleotrófico, que é um efeito anti-inflamatório, antioxidante dessa placa. Se a gente permite que a oxidação continue, a gente vai ter um desenvolvimento natural. Isso é uma história natural. Vai grudar mais colesterol, vai aumentar mais a inflamação, e essa pessoa vai ter um infarto, vai ter um AVC. Isso é estatística, assim, mais de 90% desses pacientes evoluem com essa né, evolução natural. E a estatina, ela quebra isso. Ela tem um efeito chamado pleotrófico. Então, ela tem estudos recentes que mostram que ela até reduz a placa, sabe? É claro, como toda medicação, as estatinas têm várias gerações. Existem as gerações iniciais que, né,
tinham toda aquela parte de mialgia, sim, efeitos dor no colaterais, corpo, né? sobrecarga hepática. Mas isso foi sendo corrigido nas gerações posteriores e mais modernas. Então, o índice de efeito colateral de uma estatina moderna hoje, ela é muito inferior, extremamente inferior aos benefícios que ela causa, que ela gera. Entendi. Né? E a estatina, um dos efeitos colaterais que falam, né, que ela diminui a coenzima Q10. É real isso? Também, assim, não existe um grande estudo mostrando isso, sabe? Então, assim, não se tem uma resposta clara. Agora, a reposição de coenzima Q10 no paciente que usa estatina não é errado. Isso não vai causar nenhum problema, nenhum dano no paciente. A gente não sabe ainda se isso traz um benefício claro. Seria necessário mesmo, exato. Né? Mas dano não causa. Então, assim... melhor que já não já tem faz, nenhum problema, né? exato. Pois é isso mesmo. E a incidência de infarto, ele aumentou muito nos últimos tempos? Aumentou bastante. Aumentou. Na verdade, junto com... bom, são dois fatos aí, duas afirmações. Junto com a piora, né, na qualidade de vida, a gente tem um aumento de oxidação, de inflamação, a gente tem um aumento de infarto. Então, nos últimos 15 anos, sem dúvida nenhuma, aumentou. Agora, até uma dúvida que os pacientes me trazem no consultório. Será que ali pós-pandemia, vacinas, etc., será que isso aumentou o número de infarto? Eu tenho visto muito, né, amigo meu infartando. Na verdade, Sabrina, não. Isso não teve uma modificação nos últimos 4 anos para cá. A gente tem na Sociedade Brasileira de Cardiologia um índice que é o infartômero, né, que a gente avalia. Na verdade, é uma doença que mata muito, né? A doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil, isso há muito tempo. E a quantidade de infarto nos últimos 4 anos é mais ou menos a mesma coisa. Só que é muito maior do que há 15 anos atrás. Então, assim, o nosso grande papel como, né, profissionais de saúde, o meu como cardiologista, o seu como nutricionista e tantos outros que nos assistem, é de fato diminuir essa estatística de 15 anos para cá. E tudo tem a ver com o estilo de vida, né? Exatamente, com o estilo de vida. Eu ia até perguntar para você se era porque aumentou a expectativa de vida, mas 15 anos atrás não faz diferença nenhuma, né? Não, e assim, a gente tem visto pacientes jovens infartando. O que acontece? Eu pego no consultório pacientes de 20 anos de idade já obesos, né? Já com níveis completamente bagunçados. Eu tenho certeza que você também. Então, até de forma paradoxal, a expectativa de vida vem aumentando, né? Mas o índice de infarto, o índice de doenças agudas vem aumentando também, só que nas faixas etárias mais jovens. Né? E que é mais preocupante, né? Exato, muito mais. O infarto no paciente jovem, geralmente ele é mais intenso. Por quê? Você tem uma oclusão aguda de alguma artéria. No paciente idoso, ele tem uma vida toda de acúmulo ali de gordura, né? Então, geralmente são mais artérias, mas existem outras vias de proteção, circulação colateral, por exemplo. Então, no paciente jovem, quando ele sofre um infarto, se ele é bem assistido, ele recupera mais rápido. Tá. Mas se ele não é assistido, ele morre mais. Mais fácil de morrer, Exatamente. né? Essas artérias que ficam obstruídas por algum motivo, por colesterol, por gordura, né? Qual é o tratamento? Aí depende muito. E a ciência também ela tem várias colocações ali, individualizando cada paciente. Então, por exemplo, se é algo agudo ali que está gerando um infarto, esse paciente ele precisa ir para um cateterismo quando disponível e fazer uma angioplastia. Cateterismo é um exame diagnóstico, né, que avalia qual artéria está obstruída, e angioplastia, isso é uma dúvida muito grande nos pacientes, é a colocação de uma molinha ali na parede, né, na parede da artéria abrindo, né? Que é um stent, né, abrindo o fluxo de novo da coronária. Agora, pacientes que têm quadros mais crônicos, lesões não tão significativas, às vezes, e tem trabalhos muito bem estruturados que mostram isso, se beneficiam também do tratamento clínico com a mesma intensidade, com o mesmo valor de uma terapia, né, mais invasiva, como a colocação de um stent. Isso depende de paciente para paciente, de caso para caso. Tá. E o que eu tenho que fazer para saber se minhas artérias, minhas veias estão boas, né? O famoso check-up. O famoso check-up. Todo ano tem que fazer?
Depende também. Da idade também, né? Depende da idade. Então, assim, todo paciente acima de 30, né, 30 anos, a gente recomenda pelo menos anualmente passar no cardiologista e fazer um check-up, pelo menos, né, uma consulta, aferir a pressão arterial, avaliar ali exames de sangue e, eventualmente, fazer exames, né, mais específicos. Isso depende de caso a caso, depende da idade também. Mas existe algum exame que eu consigo ver minhas artérias? Existe. Então, digamos que você fez um teste ergométrico, aquele teste da esteira. Sim. E só um parênteses, o teste ergométrico não serve só para ver a capacidade cardiopulmonar, não serve só para ver se você está tá bem para ir na academia. Ele é um exame que mostra um monte de coisa, né? Tem um monte de informação. Principalmente a presença ou não de isquemia. Então, de forma indireta, ele mostra para a gente se você vai ter uma chance de infartar ou não. Né? A isquemia seria a obstrução de algum vaso. Exato, a obstrução de algum vaso que ele não permite que o sangue chegue de forma adequada na musculatura. Avalia também pressão arterial, avalia, né, arritmias, etc. Então, digamos que você fez um teste ergométrico. E esse teste, por algum motivo, ele se tornou não tão... né, ele mostrou uma sugestão de isquemia. Ele sugere que você tem isquemia. Aí eu preciso avaliar isso por A mais B. Existe um exame chamado angiotomografia de artérias coronárias, que não é para todo mundo, né? É um exame só para a gente avaliar depois. Tem que ter indicação para fazer. Exato. Principalmente com um exame que vai muita radiação, vai contraste, etc. Que a gente consegue ver... Se eu quiser chegar lá e fazer, eu não posso. Não dá. Esse exame aquela pessoa que é preocupada quer fazer tudo, né? Não, assim, logo de cara, não. E aí, assim, ele vai mostrar pra gente a anatomia das artérias. Vai mostrar se existe alguma plaquinha ali, se existe alguma obstrução. E aí a gente direciona eventualmente para um cateterismo. Tá. Tem um exame que sempre pedem, que é a ultrassom de carótida, né? Ele indica se tem a... Super. É o Doppler, né? O ultrassom Doppler de carótida. A gente consegue ver nesse exame a velocidade do fluxo do sangue para a cabeça, né? Pela artéria carótida, as duas carótidas, né? A gente percebe se existe alguma placa, alguma gordura, obstrução, tudo isso a gente consegue ver nesse exame também. Se tiver alguma obstrução, quer dizer que podem ter outras obstruções. Tal qual o corpo como um todo, o sistema cardiovascular é todo integrado. Sim. Então, se você tem uma placa aqui, provavelmente você vai ter aqui e vai ter em outras placas. E se você não tiver nenhuma também. Placa aqui, quer dizer que você não tem nenhuma não, aqui? Não quer dizer. Não quer dizer. Não é tão objetivo desse jeito. Tá. E... assim, as pessoas, o que você acha que as pessoas elas devem fazer, né, para prevenir essas doenças cardiovasculares, né, prevenir a pressão alta, prevenir o infarto, né? O que você acha que as pessoas têm que fazer para melhorar essa Sabrina, vamos questão voltar, cardiovascular, né? Voltando por início, ser saudável, né? Então, assim, se você come bem, se você faz exercícios físicos, se você sabe, né, consegue controlar o seu estresse, seja com a própria atividade física, seja com meditação, religiosidade, você tem muito menos chance de desenvolver uma doença grave ou alguma coisa oxidativa, inflamatória. Sabe o que eu costumo dizer para os meus pacientes? É mais ou menos assim. Você pode ter a genética. A genética é como se fosse um interruptor. Né? O interruptorzinho está lá, está quietinho. Eventualmente... se um dedinho vai lá e aperta o interruptor, a luz vai acender. Sim. A genética é a mesma coisa, ela está lá quietinha. Os dedinhos que vão apertar o interruptor da genética são sedentarismo, falta, né, de estresse, alimentação irregular, tabagismo. Né, o cigarro é um grande fator de risco para doença cardiovascular. Se você não tem esses dedinhos, talvez o interruptor fique quietinho lá, ele não acenda e você não desenvolva né, essa genética que você tem. A gente tem a capacidade de ligar e desligar nossos genes, exatamente, né? Genética não é destino, né? Exatamente. A gente consegue modular os genes, né? Que às vezes a gente acha, eu tenho a genética para isso, acabou, né? Não, você pode modular, né? Muito pelo contrário, extremamente modulável. São fatores epigenéticos. Né, exatamente. Então tá bom. Dá pra gente conversar muito mais, mas... acabou o nosso tempo, né? Foi tão rapidinho, tem tanta coisa. Mas aí você vai ter que voltar. Eu volto com o maior prazer do mundo, com certeza. Tá bom, obrigada. Imagina. Qual que é o seu Instagram? Legal, meu Instagram, ele é Dr. Carlos Volman, Dr. de doutor, Carlos Volman, a gente vai deixar o linkzinho aqui embaixo. Eu tenho feito um trabalho bem bacana no Instagram, né? Divulgo tudo isso que a gente conversou, eu divulgo na forma de vídeos pequenininhos, né? Justamente para trazer ciência e trazer respostas para a população que às vezes não tem tanta resposta assim nos Instagrams convencionais, digamos dessa forma, né? Então segue lá que vocês vão gostar.
Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E ó, com certeza eu volto. Tá viu? bom. Só me convidar de novo, que eu venho sim. Tá bom. Até uma próxima, então, né? Até. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.